7h06 de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica. Olha, lembrando o número que você tem para interagir conosco, 99291-2167. Daqui a pouco eu trago as interações, a participação das pessoas, muita gente já mandando aquela mensagem de bom dia. Tem alguém que está se manifestando em relação às invasões também, um comentário muito interessante de alguém que já viveu, experienciou esta realidade, não apenas no Monte Oreb, mas em outras invasões. A gente traz daqui a pouquinho esse comentário, não é um comentário não, é um relato de alguém que vive e que viveu isso na pele, alguém que enfrenta a falta de moradia, a falta de políticas públicas de habitação para o nosso estado, ou de um disciplinamento, ou de uma política séria nesta área no nosso estado. Daqui a pouco a gente traz isso nos comentários. O nosso telefone é 99291-2167, esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. A agenda, escreve aí Manhã no Ar, TV A Crítica, e manda as informações para a gente, viu? Eu estou recebendo também aqui uma informação do Batalhão Ambiental que a gente checa daqui a pouquinho de uma operação que ocorre, uma operação do Batalhão Ambiental que já apreendeu cerca de 1 tonelada de quelônios, viu? Daqui a pouco a gente traz essa informação checada direitinho, inclusive com a participação dos policiais que estão à frente deste trabalho de investigação, e é importante que a comunidade saiba como atua o Batalhão Ambiental, que tipo de crimes combate. A gente em algum momento precisa se preocupar com o que é nosso, com a preservação do que é nosso, com o que é da Amazônia, com a biodiversidade. A gente precisa se alimentar sim, mas esse recurso precisa ser tratado de uma maneira sustentável. Por enquanto, nós continuamos aqui aqui no Manhã no Ar, estou até confundindo o nome dos programas. Continuamos aqui no Manhã no Ar, falando dos casos de violência e violência no transporte coletivo aqui na nossa capital. Uma violência que continua intensa, apesar dos números da redução publicada, divulgada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Um ônibus da linha 307 foi assaltado na Avenida Torquato Tapajós. Mais uma vez na Torquato Tapajós. Traz a May Chapiama aqui. A May Chapiama está posicionada, vai conversar com a gente sobre isso. May, segundo o motorista, essa não é a primeira vez que ele passa por essa situação, né? Aliás, quase todos os motoristas de ônibus da cidade de Manaus, se você for entrevistar, já passaram por uma situação dessa. Traz o relato desse crime, por favor, May. Eu acho que ela não está me ouvindo. Ou é o tempo do delay ou a gente perdeu o retorno com a May Chapiama. Eu penso que ela não está me ouvindo. Daqui a pouco eu volto com a May para a gente falar sobre esse assunto, vamos restabelecer o contato com ela. Deixa eu falar de um outro caso aqui. Ontem, 2 suspeitos de participarem da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, foram ouvidos durante uma acariação lá na sede da especializada em homicídios e sequestros, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Mike, o ex-polícia do Exército, né, o ex-militar do Exército, e o Elielton Magno, aquele que foi preso aqui na TV A Crítica no momento que dava um depoimento, uma entrevista exclusiva para o Siqueira Júnior, eles apresentaram divergência entre as versões defendidas. Nós acompanhamos ontem que o Mike assumiu a autoria do crime. Ele declarou em depoimento que matou o Flávio. Ontem nós chegamos a divulgar aqui uma informação que a nossa equipe recebeu de uma fonte, que o Mike teria dito que o motivo, a causa por trás do crime teria sido o ciúme, porque ele teria sido flagrado com o Flávio no momento íntimo. Essa informação ainda não se confirmou no depoimento. A advogada de Mike negou essa informação, mas o que temos de fato é que no depoimento de um e no depoimento de outro há contradições. E por isso a polícia os colocou de frente, fez esta acariação para verificar por que a história de ambos está tão desconexa. Bom, o inquérito que estava previsto para encerrar essa semana, o delegado Paulo Martins declarou isso textualmente, agora esse inquérito deve ser prorrogado, segundo o delegado responsável por este caso. Vamos acompanhar na reportagem.
As investigações para desvendar o mistério da morte de Flávio Rodrigues, de 42 anos, continuam aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Houve uma cariação entre dois envolvidos no caso. Elielton Magno, que foi esfaqueado na noite do crime, e o ex-sargento do Exército Brasileiro, Mike Vinícius Teixeira, que na última terça-feira assumiu a autoria do crime. Durante esse depoimento na terça-feira para o delegado Paulo Martins, Mike disse que esfaqueou Flávio e atingiu o Magno com vários golpes em legítima defesa. Nessa cariação, que aconteceu em uma sala com a presença dos delegados Paulo Martins e Marília Campelo, essa versão foi desmentida por Magno. O advogado de Magno conversou com a nossa equipe e comentou a situação. A única coisa que eu tenho a dizer é que a polícia tenta colocar divergências pequenas como se fossem relevantes para o esclarecimento do caso. Mas em relação aos fatos principais, não existe divergência entre todos os ouvidos até agora. Muito tem se especulado a respeito disso, mas não existem divergências em relação ao cerne da questão. Como eu disse, meu cliente já assumiu a autoria das facadas. Quanto a isso, não há divergência. E os detalhes são irrelevantes na opinião da defesa. Mesmo com a confissão de Mike, isso não significa que o caso está elucidado. Essa fase do inquérito policial deve analisar a partir de agora a materialidade e se existe indícios suficientes sobre a autoria do crime. Porque uma confissão isolada não significa a verdade dos fatos. Certo? Tem muitos pontos, como o Dr. Paulo já comentou, alguns pontos controversos, então não basta uma confissão, certo? Nós precisamos comprovar o que de fato houve. O prazo para concluir esse inquérito policial é de 30 dias e deve ser prorrogado. O titular da DHS disse que Mike não quer colaborar com as investigações e chegou a salientar na cariação que não vai repassar material genético e também não quer participar de uma possível reconstituição da cena do crime. Apesar do advogado dele, ele dizer que ele está falando a verdade, ele se nega a qualquer tipo de procedimento, ele se nega a fornecer material biológico, se nega a participar das diligências, já disse que vai se negar a participar da reconstituição, no caso da cena do crime? Exatamente. Então ele se nega a qualquer tipo de procedimento que possa nos ajudar a esclarecer o que e confirmar a versão que ele conta na delegacia. Então nós estamos achando estranho porque se ele está falando a verdade, ele deveria ajudar a polícia a esclarecer de fato que realmente ele está falando a verdade. E quando é que está previsto essa reconstituição da cena do crime? Não podemos falar em prazos. Nós temos 30 dias para concluir o inquérito. Provavelmente iremos pedir prorrogação desse prazo, porque é muita coisa para ser feita ainda e isso vai levar tempo. De fato, é muita coisa para ser feito. A esta altura, a polícia já deve ter pedido, inclusive, a quebra do sigilo telefônico de todos esses investigados, sobretudo daqueles que chegaram depois, como o Mike e o próprio da Paz, que chegaram depois lá no carro da prefeitura. Então, quem os chamou, como ele foi contactado, uma ligação telefônica ou a quebra do sigilo telefônico pode revelar isso e certamente a equipe de investigação já pediu da Justiça a autorização para fazer esse tipo de investigação. A suspeita, a desconfiança do delegado Paulo Martins se justifica. Se justifica porque é cômodo. No momento em que um assume a autoria pelo crime, ele tira a responsabilidade dos outros envolvidos. E entre os outros envolvidos está justamente Alejandro Valeico. Posto não na cena do crime, porque ainda não há uma cena do crime. A perícia ainda não apontou, a investigação ainda não apontou o local exato onde o Flávio foi morto. O que temos é a causa da morte, por asfixia e também os ferimentos com a arma branca, os ferimentos com faca. É provável que esses ferimentos tenham ocorrido dentro da casa. Há uma perícia sendo realizada para investigar os vestígios de sangue encontrados no local
e também para se testar esse sangue, para saber se ele pertence a Flávio ou não, a Flávio Rodrigues ou não, ao engenheiro. Então, ainda não há um local do crime. Mike assumir a culpa pela morte, pela principal crime, pela coisa mais grave diante de tudo que aconteceu, é cômodo para os demais. E é muito bom quando a gente escuta a delegada que está acompanhando o delegado Paulo Martins nessas investigações, dividindo essa responsabilidade, quando ela chega ao público e diz que não basta alguém se dizer culpado, assumir o crime. É necessário que esta declaração seja acompanhada por provas, por indícios. E o estranhamento do delegado Paulo Martins é o estranhamento de todos nós. Como alguém que tem coragem, capacidade, disposição para assumir a autoria de um homicídio que certamente será classificado no inquérito como um homicídio qualificado, e aí a autoridade policial é que tem a competência de dizer que qualificação é esta, como alguém que tem a disposição de assumir um homicídio não está disposto a colaborar com a investigação, não está disposto a participar de uma reconstituição, não está disposto a colaborar com outras informações, é no mínimo contraditório, E é bom nós entendermos e sabermos que a polícia está atenta a isso, que a equipe de investigação está verificando, está prestando atenção nisso, fazendo as acariações, aguardando o resultado das perícias, até para trazer essa resposta ao público, viu? E a gente vai seguir acompanhando este caso. 7h17, traz novamente para mim a May Chapiama aqui na tela, vamos ver se ela está me ouvindo desta vez. Ainda há pouco eu falei para vocês sobre a questão da violência nos ônibus. Temos aqui mais um assalto na Torquato Tapajós, na linha 307. E May, é mais um motorista que se queixa mais uma vez de ser vítima desse tipo de crime. Vamos lá, fique à vontade, traz as informações. Exatamente, Emanuel, não é a primeira, não é a segunda e também não é a terceira vez que esse coletivo da linha 307 é assaltado. É a 19ª vez que o ônibus é alvo dos criminosos. E esse assalto aconteceu na noite desta quinta-feira ali na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus. 4 homens armados entraram dentro do coletivo, renderam o motorista, o cobrador e também os passageiros que estavam ali no coletivo retornando para suas residências. Eles levaram todos os pertences das vítimas e também a renda do cobrador. Mais um boletim de ocorrência foi registrado. O motorista do coletivo não quis se identificar, mas informou que todas as vezes, as 19 vezes que o ônibus foi assaltado, ele registrou o boletim de ocorrência, mas nunca foi resolvido absolutamente nada. Ele teme aí pela vida dele, já que todos os dias ele está trabalhando ali no horário noturno e teme que esses assaltantes voltem novamente a atacar ali na área da Torquato Tapajós. E ainda na noite desta quinta-feira, Emanuel, o Neusimar Rodrigues de Azevedo, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas ali na Travessa Poliana, no bairro Riacho Doce, também na zona norte de Manaus. Os policiais informaram que receberam a denúncia de que em uma casa abandonada ali no local eles estariam comercializando entorpecentes. No momento que os policiais chegaram ali nessa residência abandonada, os suspeitos dispararam contra a polícia, o que dificultou aí e facilitou a fuga desses criminosos. Só que o Neusimar Rodrigues acabou se dando mal. Durante a abordagem, os policiais encontraram 42 porções de maconha do tipo skunk. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para todos os procedimentos legais, onde deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele vai passar por uma audiência de custódia e vai ficar à disposição da Justiça, viu, Emanuel? Essas foram as ocorrências policiais desta quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, May, muito obrigado pelas informações que você traz para a gente até daqui a pouco. Vejam só, mais um caso de tráfico de drogas e mais um assalto a ônibus, 19 assaltos à mesma linha de ônibus e infelizmente não é a única linha a ser assaltada nesta área da zona norte da cidade e nem vai ser a última, viu? Aí nem vai ser a última. Ainda falando sobre
os assuntos da área policial, a gente vai para o interior do estado. No município de Borba, um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito de furtar aparelhos eletrônicos de uma casa. Ele teria aproveitado o momento em que os moradores dormiam para invadir o imóvel e pegar os celulares. A criminalidade que envolve menores de idade vem crescendo a cada dia, não só na capital, mas também no interior do estado do Amazonas. Há grandes registros envolvendo menores de idade. Nós vamos até o município de Borba, onde a polícia conseguiu apreender um menor de 16 anos. Este menor foi até uma residência de uma mulher de 36 anos. Nesse local, este menor de 16 anos, ele simplesmente fez a limpa dentro da casa, roubando ali materiais eletrônicos, celulares, tablets. Foi então que a dona da residência foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Foi então que ele foi apreendido, ele foi localizado ali no município de Borba e a polícia conseguiu apreender este menor de apenas 16 anos, que agora passa pelos procedimentos cabíveis para saber aí realmente se esse foi o único roubo dele ou se ele já vem praticando esse ato de criminalidade há tempos. Fez a limpa na casa da pessoa lá, né? Os celulares, o perfume, aí tem o relógio também, daqui a pouco, o iPhone. É mais um. No primeiro semestre, nós trouxemos essa informação aqui no Manhã no Ar, no primeiro semestre, 1.551. Eu lembro bem do número que a Tamires trouxe no dia que ela trouxe essa informação ao vivo pra gente. 1.551 adolescentes menores, né? Menores. Até no primeiro semestre de 2019 foram apreendidos cometendo algum tipo de ato infracional. Este é mais um que entra nesta estatística. Infelizmente, e no interior do estado do Amazonas. Ainda falando, deixa eu trazer outra informação aqui para vocês. Uma mulher de 24 anos, ela foi presa, suspeita de traficar drogas, né? Isso lá na Bola da Suframa. Agora, olha só esse caso aqui. Quando ela viu a polícia, ela entrou na casa de uma desconhecida. Para se passar por sobrinha dessa pessoa. Entrou na casa, disse, não, eu estou na casa da minha tia aqui. Só que a polícia não acreditou, a polícia não engoliu essa história não. E o detalhe, esta pessoa aqui já foi presa 3 vezes pelo mesmo tipo de crime, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. O tráfico de drogas como atividade ilegal rentável para muitos criminosos. E o destino é esse aqui. Quem está sendo apresentado no banner do 7º Distrito Integrado de Polícia é a Juliana Monteiro, de 24 anos de idade. Não se engane com esse rostinho aqui. Essa jovem já foi presa 3 vezes. 3 vezes pelo mesmo crime. E agora, mais uma vez, tráfico de drogas. Ela atuava em que área? Os policiais aqui do 7º DIP já tinham a informação que ela e uma comparsa eram acostumadas a ficar bem próximo à Bola da Suframa. Como é que funcionava esse serviço sujo? Era mais ou menos assim. O veículo se aproximava, o condutor buzinava, a Juliana ia até o veículo, fazia a entrega da droga, recebia o dinheiro e aí o serviço era finalizado. O que faltava era os policiais prenderem ela e a comparsa em flagrante. Na quarta-feira à noite, os policiais foram até esse local, a viatura foi se aproximando, a Juliana, que se acha muito esperta, fugiu do local. No sapatinho, devagarinho, foi embora. E os policiais só estavam de olho no trajeto em que ela estava fazendo. Os policiais entraram na casa em que a comparsa dela entrou. Ela, infelizmente, conseguiu fugir, mas os policiais apreenderam a droga, a substância que elas duas estavam vendendo, maconha. E a história não para por aí. Os policiais entraram na casa em que a Juliana tinha acabado de entrar. Ela estava fazendo o quê? Bebendo água por ali e tal, como se nada tivesse acontecido.
Só que aí que começa a parte tensa da história. A Juliana, para fugir da polícia, entrou na casa de uma desconhecida e falou aos policiais que a mulher, a proprietária, era a tia dela. Como é que vocês, delegado, descobriram que se tratava de uma trama para fugir do flagrante? Assim que a gente começou a procurar nas casas, né, que poderia ter entrado, né, fomos perguntando, olha, entrou uma pessoa assim, assada, né, uma pessoa com a característica dela, que já não tinham passado para a gente. Encontramos, batemos numa porta de uma senhora, ela, olha, quem tem com a senhora? Tem minha sobrinha, né. Minha sobrinha, falou assim, né. Aí entramos, pedimos permissão, ela autorizou a entrada. Começamos a perguntar dela o nome da tia, não sabia, né? Começou a fazer aquelas afirmações, né, senhora minha tia, né? E percebemos que não tinha nenhum vínculo, né? Ela permitiu que fizéssemos a busca na casa, foi encontrado o celular dela no guarda-roupa já dessa senhora e a arma já perto da cama, embutida dentro da cama, né? E depois a senhora confirmou realmente que não era tia, que ela entrou mesmo lá para se esconder da polícia e confirmou que a arma era dela, né? Delegado, muito obrigada pelas informações, ou seja, tem muita água ainda aí para rolar. E a Juliana saía de casa todos os dias para trabalhar, serviço ilícito. Ela ia lá para a Bola da Suframa vender drogas. Não era mais fácil, Juliana, você procurar um outro tipo de atividade? Sim, eu nem moro aqui, meu amor, para falar a verdade. Eu nem moro aqui em Manaus, eu moro no Iranduba, eu não sou daqui, entendeu? Eu estava apenas 3 dias ali naquele local. Como ele falou, disse que minha compassa, né? Eu nem tenho muito acesso com ela, entendeu? Apenas conheci ela mesmo, mas eu não sei nada sobre a vida dela. Mas, enfim, os criminosos sempre contam a versão deles, mas a verdade é que a polícia, quando chega até um suspeito, como foi no caso da Juliana, já tinha a certeza que ela estava aprontando novamente. E isso porque, como já citamos, ela foi presa 3 vezes por tráfico de drogas, não é nenhuma principiante, e agora, mais uma vez, vai ser encaminhada para a audiência de custódia. Não é principiante mesmo, é muito experiente, viu aí? Entrou na casa da senhora lá, se passou por sobrinha da senhora lá e estava armada, deve ter dito assim, olha, compra a minha história aí, senão acontece alguma coisa contigo, pode ser isso, mas aí os policiais estavam atentos e prenderam ela, que é reincidência. Olha assim, põe na tela cheia, Piranha, por favor, põe na tela cheia, Piranha, por favor. Você acredita? 3 vezes por tráfico de drogas, na Bola da Suframa? 3 vezes, a gente tá aqui, foi presa agora de novo. A gente se pergunta quantas outras vezes a gente não vai ver essa jovem sendo presa pela polícia por esse tipo de crime, viu? Vamos sair da capital, vamos voltar para o interior? Agora a gente falou de Borba, deixa eu falar de Quari agora. Lá em Quari, um jovem um foragido foi recapturado pela polícia, isso durante uma blitz. Esse aí, olha, que estava sendo procurado pela polícia. Mas os policiais o reconheceram, ele foi preso, e a gente traz a reportagem. Railan Gama da Silva, de 20 anos, foi preso pelos policiais do 5º Grupamento da Polícia Militar do município de Quari. Ele é mais conhecido ali na área como Chinho e é suspeito de cometer vários furtos e também roubos ali no município. Ele se disfarçava com um colete de mototaxista para abordar as vítimas. O comparsa dele, identificado como Denilson, de 31 anos, acabou sendo morto durante uma troca de tiros com a polícia militar do município. Chinho foi preso e estava em uma garupa de uma motocicleta e durante a abordagem policial ele ficou bastante nervoso. Ele é foragido da unidade prisional do município de Quari e durante os 2 anos que estava preso, ele já fugiu da unidade prisional 3 vezes. Ele foi encaminhado para a delegacia do município de Quari e de lá ele vai seguir para o presídio local. E ele tem um nome invocado, né? Highlanderson, alguma coisa assim. Deve se sentir imortal, que nem o filme lá do Highlander, né? Não sei, vamos torcer para não perder a cabeça. Vamos falar aqui de uma informação do Tribunal de Justiça do Amazonas que inaugurou ontem, viu? Uma nova central de inquéritos policiais lá no Fórum Enoque Reis. Vamos entender essa história aí na reportagem.
A intenção é acelerar os atendimentos a procedimentos, como, por exemplo, pedidos de prisão preventiva feitos pelas delegacias. Naqueles atos que antecedem a ação penal. Dentro do próprio inquérito policial, medidas acautelatórias, pedido de prisão preventiva, então seremos aqui pelo menos 4 juízes já de imediato para o atendimento das autoridades policiais que têm interesse numa medida, por exemplo, de prisão para apurar a autoria e materialidade de um fato. O novo espaço vai funcionar dentro do Fórum Enoque Reis. Ao todo, serão 22 varas, sendo 11 criminais e 11 especializadas. O juiz da vara criminal, ele vai tratar de instruir e julgar os processos. Então, isso vai com certeza trazer um grande resultado nas ações penais. É muito importante para a Polícia Civil, porque aproxima a polícia do judiciário mais ainda. Nós vamos ter uma dinâmica bem mais positiva em relação aos inquéritos, aos flagrantes. Aqui também vão ser realizadas as audiências de custódia, principalmente as relacionadas ao cumprimento de mandados de prisão. Aquela prisão provisória ou temporária, que a gente costuma chamar, ou então para mandados de prisão já definitivo, que são aqueles em que o juiz condena, expede um mandado de prisão já para cumprimento de pena. Ainda assim, nós vamos ter que avaliar. Porque às vezes pode ocorrer de um mandado ter sido expedido e estar na mão de 3 ou 4 pessoas, já ter sido cumprido e eles cumprirem novamente. Então essas situações a gente vai avaliar já especificamente aqui e já vamos solucionar essa demanda também. Esse trabalho, essa aproximação entre a polícia e a justiça é uma aproximação necessária. É uma aproximação necessária. Nós vivemos em Manaus. Diretora, eu tenho um tempinho para comentar esse caso, minha diretora? Nós temos um exemplo clássico aqui na nossa cidade, que é a utilização das tornozeleiras eletrônicas. A utilização das tornozeleiras eletrônicas, que mostra justamente essa relação aí. Não apenas entre a polícia, mas entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a Justiça. Porque o preso que está usando a tornozeleira, que de alguma forma rompe ou que de alguma forma descumpre aquilo que é determinado na ordem, na decisão judicial que pôs nele a tornozeleira, ele só pode ser sancionado pela justiça. Porque é responsabilidade da justiça determinar o que acontece com esse preso, se ele vai voltar para o presídio ou qualquer coisa. Mas para a justiça ser acionada, é necessário que alguém denuncie este preso. Aí é a administração penitenciária que tem que fazer? É a polícia que tem que fiscalizar esse preso que está na rua utilizando a tornozeleira eletrônica? É um departamento específico para fazer isso? Quem vai fazer isso? Então, as instituições precisam se comunicar, as instituições precisam estar próximas, porque nós estamos falando da segurança pública. No geral, nós estamos falando de questões de segurança pública de toda a ordem. A relação, a proximidade entre o judiciário e a autoridade policial é extremamente necessária. A gente acabou de ouvir aí a entrevista da magistrada, falando às vezes o mandado é expedido e é cumprido mais de uma vez, porque vários tem aí a Polinter que cumpre os mandados, mas esse mandado está aberto no sistema, qualquer delegacia pode ter acesso a ele e pode cumprir a prisão. Inclusive a Polícia Militar, todas as polícias podem cumprir o mandado se tiver conhecimento e se identificarem um suspeito. O sistema precisa funcionar, nós estamos falando de um sistema básico, de uma organização básica do funcionamento da coisa pública, das instituições públicas que precisam atender a nossa sociedade. É da segurança, volto a repetir, é de segurança pública que nós estamos falando. Nós, enquanto cidadão, antes de jornalista, antes de qualquer outra coisa, eu sou cidadão, como você que está me acompanhando agora, a gente comemora a instituição mais uma ferramenta para trazer essa proximidade, ao mesmo tempo, a gente cobra que isso seja feito mais e todos os dias, porque nós precisamos que essa proximidade aconteça de uma forma muito mais efetiva, viu? Agora, vamos falar sobre um assunto muito importante nos dias de hoje. O Dia Mundial da Saúde Mental foi ontem, quinta-feira. Aqui em Manaus, o atendimento psicossocial ainda é insuficiente para o número de pessoas que buscam esse tipo de tratamento na rede pública. José sofre de transtorno mental desde a infância, mas só procurou tratamento depois de adulto. Ele lembra que no passado o tratamento era difícil e chegou a ficar isolado. E antes a referência do tratamento de saúde mental era meramente manicomial, então excluía as pessoas saíam do seu
contexto familiar, comunitário, e ia para o manicômio. Hoje, ele ainda recebe acompanhamento e faz parte da Comissão de Familiares e Trabalhadores de Saúde Mental de Manaus. Um projeto que discute políticas públicas para atender pessoas que sofrem com os transtornos. Recentemente, agora a gente terminou o Setembro Amarelo, e aí foi trabalhada a questão da prevenção do suicídio, mas aonde as pessoas vão fazer tratamento que não tem? O transtorno mental causa variação de humor, raciocínio e comportamento das pessoas. Os tipos mais comuns são depressão, transtorno de ansiedade, bipolar e esquizofrenia. E os profissionais fazem um alerta para os cuidados com as pessoas que sofrem com essa doença. Isso porque os transtornos trazem impactos não apenas para os pacientes, mas também para os familiares. Aqui em Manaus, por exemplo, existem 4 centros de atenção psicossocial. Aqui no CAPS do bairro Santa Etelvina é atendido cerca de 24 pacientes por dia. Essa psiquiatra diz que são poucas unidades de saúde em Manaus para atender a alta demanda da doença. Esses 24 atendimentos são só atendimentos médicos, né, que são agendados, porque a gente tem um número maior de atendimento, porque tem as oficinas terapêuticas, os grupos, as atividades que são extra consulta. Quem chega aqui recebe uma série de acompanhamentos com diversos profissionais. Ela conta que hoje outra grande dificuldade é com relação ao diagnóstico da doença. Sempre que o indivíduo começar a apresentar algum problema no comportamento que comece a lhe trazer prejuízos sociais, familiares, laborativos, né? São as alterações do comportamento que trazem esse prejuízo. É preciso que ele seja avaliado por um profissional de saúde mental. José ainda sente o preconceito por causa dos transtornos, mas ele é um dos exemplos de que receber acompanhamento médico é fundamental para conseguir espaço na sociedade. Hoje, em vários segmentos, né, nós temos matemático, temos artista, né? Então, hoje, a doença mental é como uma outra, qualquer doença, como uma diabetes, como as demais doenças que a gente tem. Basta fazer o tratamento, né? Sim, basta fazer o tratamento. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não foi notificada e que só poderá se manifestar quando tiver acesso oficial ao teor da decisão da Justiça. O que esse senhor falou aí na reportagem é muito importante, algo para nossa reflexão. As pessoas cuidam do corpo, cuidam da saúde de outras formas, mas esquecem que a mente faz parte também, precisa ser saudável. Cadê a imagem do nosso drone? Por onde anda o Alex? Olha aí onde o Alex Gomes está, na Marina do Davi. E por que ele está mostrando a Marina? Nós estamos aí às vésperas do Dia das Crianças e muita gente decide sair da cidade em busca de balneários e de praias para se divertir com a família e levar a meninada para brincar na praia, o que precisa ser feito com muita atenção por conta de qualquer acidente, mas este é um momento comemorativo e aí o Alex está trazendo essa imagem para a gente aí da Marina do Davi, lá ali atrás da Ponta Negra, né? O acesso é pela Ponta Negra, pela estrada da Ponta Negra, a Coronel Teixeira, lá no fim, lá o estacionamento sempre fica lotado, muito concorrido desde as primeiras horas da manhã aí na Marina do Davi. A gente vai seguindo o drone, acompanhando o drone nesse passeio por esta enseada. No interior a gente chama de cabeceira, né? No interior a gente chama de cabeceira. Aqui tem que chamar de enseada, as pessoas podem não entender o que é uma cabeceira. Aí ao fundo, ali o Tarumã Açu, a gente vê ao fundo, à esquerda do vídeo o Rio Negro. Estamos sobrevoando aí aqui com o Alex, a Ponta Negra um pouco mais à esquerda do vídeo, dá pra gente fazer esse voo. É uma imagem bonita, né? A nossa região é muito bonita mesmo, é um dos locais mais bonitos deste planeta, é uma das maravilhas da nossa natureza, algo que realmente precisa ser preservado e mantido por todos nós. Né? Dá vontade de ficar observando aqui, ficar olhando aqui. Alex, obrigado. Daqui a pouco o Alex volta com mais informação do trânsito. Por hora, a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente atualiza o estado de saúde de pelo menos 2 das vítimas da explosão na balsa que ocorreu ontem lá no Porto do São Raimundo, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente traz essa informação para você.